Gente, estou aqui na praia de Salinas, no estado do Pará, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Nossa conversa hoje está em cima da declaração de Paulo aos Efésios, quando ele diz: por essa causa me coloco de joelhos diante do Pai, de quem toda a família toma o nome tanto no céu como sobre a terra. Diante disso, nós temos uma afirmação bíblica que Deus é Pai, que Ele tem filhos, que sua família está tanto no céu como sobre a terra. Você já deve ter ouvido a frase Deus é Pai. De acordo com o texto, ela pode ser verdadeira. Não significa que automaticamente todos sejam filhos de Deus. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre isso, fique comigo e nos próximos minutos nós vamos ter uma conversa honesta, franca e bíblica sobre esse assunto. Deus é Pai. A primeira coisa que temos que destacar quando reconhecemos a possibilidade de ter Deus como Pai é que isso de fato existe. O apóstolo Paulo diz no texto de Efésios que mencionamos que Ele é o Pai de quem toda a família toma o nome. No entanto, a pergunta é: todos necessariamente são filhos de Deus? E a resposta que a própria palavra de Deus dá para isso é não. Nem todos são filhos de Deus, embora todos possam vir a ser, possam se tornar filhos de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 1, dos versículos 11 e 12, a Bíblia falando de Jesus diz: veio para o que era seu, mas os seus, falando do seu povo, não o receberam. No entanto, no verso 12, a Bíblia diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos seus filhos. Isso significa que nem todos são filhos de Deus. Eles podem ser feitos, eles podem tornar-se filhos de Deus. Agora, ser feito filho de Deus ou não tem a ver com o fato de receber ou não a pessoa do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Quando Deus enviou Jesus, Jesus era o Filho único. Isso significa que não havia outros filhos. Mas através de Jesus, aquele que entra como Filho único, nós podemos nos tornar filhos de Deus. A Bíblia diz que Jesus veio a fim de se tornar o primogênito de muitos irmãos, o primeiro de muitos outros filhos. A boa notícia é que sim, em Cristo Jesus, crendo na obra de Jesus na cruz, invocando o seu nome, nós podemos nos tornar filhos de Deus. Mas precisamos entender o que é de fato tornar-se filho de Deus. Não é apenas o privilégio de sermos agregados a uma família. A coisa é muito maior e mais profunda do que isso. A primeira verdade que nós temos que destacar quando reconhecemos Deus como Pai e nós como seus filhos é que o filho reproduz a natureza do pai. O pai transmite o seu DNA ao filho. E isso é o que nós precisamos entender em Deus. A experiência do novo nascimento, da qual Jesus diz: importa-vos nascer de novo. Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. É porque a única coisa que nos coloca dentro do reino e no relacionamento com o Pai é a experiência do novo nascimento, é a regeneração. A palavra de Deus diz, na Epístola de Pedro, que nós fomos regenerados pela semente incorruptível da palavra de Deus. Quando a palavra é pregada e é acolhida no nosso coração, ela tem o poder de entrar e gerar de novo a cada um de nós, transmitir a natureza de Deus. Na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1 e no versículo 4, a Bíblia diz que nós temos nos tornado participantes da natureza divina. É por isso que nós lemos lá em Efésios 5:1, que nós temos que nos tornar imitadores de Deus como filhos amados. A Bíblia está falando sobre perdoar como Deus em Cristo nos perdoou. E a Bíblia está dizendo que é essa natureza, esse comportamento de Deus que nós como filhos devemos reproduzir. O Senhor Jesus falou a respeito de pagar o mal com o bem e Ele diz: assim vocês serão filhos do vosso Pai Celeste. Em outras palavras, Ele está dizendo: quando você reproduz a natureza, as características do seu Pai, isso é o que comprova a sua filiação. Manifestar a natureza do Pai é o primeiro item que nós podemos destacar a respeito de um filho. E eu quero lhe perguntar, se você já se considera filho de Deus, você tem reproduzido, você tem manifestado a natureza amorosa, perdoadora, misericordiosa de Deus nessa terra? Você tem se separado do pecado para andar em santidade? Você tem reproduzido esse código genético de Deus? Porque isso é a primeira verdade a respeito de um filho. A segunda coisa que nós podemos destacar, olhando pela perspectiva de que Deus é Pai, é que o filho, na verdade, ele tem uma herança. Há uma herança que todo pai transmite ao filho. O livro de Provérbios diz que o homem de bem deixa uma herança para os seus filhos e os filhos dos seus filhos. E quando falamos de uma herança, nós precisamos entender em Deus que não estamos falando de uma herança meramente natural.
Quando reconhecemos o nosso lugar e a nossa posição nele como herdeiros, nós precisamos entender isso na perspectiva espiritual. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Essa expressão co-herdeiro significa herdeiro juntamente com. É isso que me deixa empolgado. Isso significa que nós somos tão herdeiros quanto Jesus é. O mesmo Jesus que diz tudo que é do Pai é meu, o mesmo Jesus que nos sinaliza claramente participar de todas as coisas, ser um só com o Pai, que tem essa herança toda, ele nos apresenta essa visão de que nós somos tão herdeiros quanto Ele. Isso significa que temos não apenas a vida eterna, mas todo o reino do Pai à nossa disposição. Pensar nisso é algo empolgante demais para mim, para o meu coração. Eu olho para alguns que rejeitam Jesus e a possibilidade de serem herdeiros. Eu olho alguns que se tornaram filhos e ao longo do caminho se perderam o foco, perderam o propósito, perderam a sua própria fé. E muitas vezes nós reconhecemos que a primeira perspectiva que foi perdida é da eternidade, é daquilo que nos aguarda. Normalmente, quando enfrentamos algumas tribulações, elas podem trazer desânimo. Mas em Romanos 8,18, o apóstolo Paulo diz: eu tenho para mim que as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós será manifesta. Há algo que nos aguarda para o futuro, há uma herança eterna. A Bíblia diz: a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus, o qual transformará o corpo da nossa humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. A Bíblia foca não apenas uma pátria, um lar celeste que nos aguarda, um lugar bendito que nos foi reservado, mas nos dá essa perspectiva de usufruirmos da mesma herança, da glorificação do corpo que o próprio Senhor Jesus tem. E nós precisamos entender que parte dessa herança envolve aquilo que nos aguarda no futuro, mas parte dessa herança envolve algo que nós podemos experimentar em Deus desde já. Em 1 de João, no capítulo 3, no versículo 2, a Bíblia diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois assim como Ele é, nós o veremos. A Bíblia está dizendo: agora somos filhos. Depois parece que haverá algum upgrade, uma atualização, algo mais nos aguarda, mas nós já podemos viver o direito de filhos desde já. A palavra do Senhor nos mostra nos evangelhos que uma pessoa se aproxima de Jesus pedindo libertação para sua filha que estava horrivelmente endemoniada. Jesus olha para aquela mulher e, se referindo ao fato de que os judeus tinham uma aliança com ele e os gentios ainda não tinham sido incluídos, ele diz para ela: olha, não é lícito tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Basicamente, Jesus estava dizendo: os judeus, por meio da aliança de Abraão, são os filhos, são aqueles que têm direito de sentar à mesa e comer o pão. Você é alguém que tem convívio na casa, tem proximidade, até benquista aqui, ele usa a figura de um cachorrinho de estimação, mas está dizendo: você não está na mesma posição dos filhos para se assentar à mesa e comer com eles. Essa mulher vira para Jesus e diz: sim, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Basicamente, ela está dizendo para Jesus o seguinte: eu posso ainda não estar na condição de filha, mas cá entre nós os filhos não estão aproveitando tudo que é deles. Eu não quero usurpar o direito dos filhos, mas eu quero aproveitar parte daquilo que eles estão jogando fora. Jesus olha para essa mulher e diz: grande é a sua fé, e naquele mesmo instante, a filha dessa mulher recebe cura e libertação. Agora, se tem cura e libertação à minha e à sua disposição, quando a gente já se aproveita das migalhas, a pergunta é: o que não está à nossa disposição quando nós decidimos nos assentar à mesa como filhos? Quando nós assumimos o nosso lugar e a nossa posição em Deus? Precisamos entender que, além do privilégio de participar da natureza divina, nós nos tornamos herdeiros de Deus em Cristo Jesus. Em terceiro e último lugar, quando reconhecemos que Deus é Pai, nós precisamos entender o amor que esse Pai nutre pelos seus filhos. Talvez a sua experiência com paternidade, com a figura paterna, pode ter sido a melhor do mundo. Talvez possa não ter sido tão boa, talvez possa até ter sido a pior. A verdade é que você não pode olhar para Deus na perspectiva apenas da sua experiência. Nós precisamos entender o coração amoroso de Deus como Pai em relação aos seus filhos. Em João, no capítulo 3, no versículo 16, a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira. Este tal maneira poderia ser visto a tal ponto, tão intensamente, tão loucamente, que Ele deu o seu próprio Filho Jesus. O apóstolo Paulo reforça isso em Romanos 8,32 e diz: se Deus não poupou nem mesmo a seu próprio Filho, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Em outras palavras,
O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, está dizendo, se Deus deu o que ele tinha de melhor, se ele chegou ao ponto de dar Jesus, ele faz qualquer loucura por você. Ele está disposto a fazer qualquer outra coisa por você. E nós precisamos viver um relacionamento com Deus, que, embora a gente entenda o temor do Senhor, a necessidade de do lado de cá andarmos em obediência, mas que entenda o amor profundo que o Pai Celestial nos tem. O livro de Hebreus diz que pelo sangue de Jesus, nós temos livre acesso, nós podemos entrar com ousadia na presença de Deus. Quando oramos, não precisamos nos posicionar quase como se fosse mendigos estendendo um chapéu para Deus. Nós precisamos entender o direito dos filhos, não apenas de participar da sua natureza, não apenas de ter a sua herança, mas de ter o seu amor. Jesus diz, olha, se vocês são maus, sabem dar boas dádivas aos filhos de vocês, quanto mais o Pai Celestial não dará coisas boas àqueles que o pedirem. Entender o amor de Deus nos leva além da salvação, além de entender a herança, nos leva a entender a proteção, o cuidado e a disposição de Deus de intervir nas nossas vidas. Minha oração é que você possa assumir o seu papel de filho e viver como tal diante de Deus. Meu desejo é que se você que me assiste ainda não se tornou filho de Deus, que você se posicione em Cristo Jesus, que você possa confessá-lo como Senhor, que você possa crer de todo o coração naquilo que Ele fez por você na cruz, render a sua vida a Ele, dessa forma se tornar filho de Deus, para então de boca cheia poder dizer junto conosco, Deus é Pai.